Bom dia, bom domingo. Hoje continuamos a leitura, né, bíblica e estamos a 201 dias de oração. A leitura de hoje é 2 Reis 8, 9 e 10 e no 8 começa contando uma história bem interessante. Lembra da mulher de Sunem? Aquela mulher que tinha feito um quartinho para Eliseu toda vez quando ele fosse na cidade e que Eliseu restou o filho dela? Pois é, Eliseu havia avisado para ela reunir toda a família dela e sair da cidade durante 7 anos, porque haveria fome. E ela foi com a família. Depois dos 7 anos, ela voltou. Quando ela voltou, ela foi conversar com o rei para reaver a sua terra, a sua casa. Nesse momento, quando ela chega lá para falar com o rei, Geazi, que é o servo de Eliseu, está conversando com o rei e está contando justamente a história dela. E o rei pega e vira para ela e fala assim: é verdade? Aconteceu tudo isso? E ela conta o que aconteceu. Daí o rei vira para ela e fala assim: providencie tudo que será devolvido a ela, disse para os oficiais, né? Providencie tudo que será devolvido a ela, incluindo o valor das ofertas e colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve ausente. Ela recebeu a casa dela de volta e todo o lucro do tempo que ela estava fora. Olha só, que bênção! Uma mulher que escolheu estar fazendo a vontade de Deus, né? Bom, logo depois começa a falar sobre Ben-Hadad, porque Ben-Hadad está doente e ele vai atrás de Eliseu, pede para o servo levar 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco para perguntar para Eliseu se ele vai viver. Eliseu fala que ele vai viver, mas... que ele vai viver não, que ele vai se recuperar, mas que ele vai morrer. E Eliseu começa a chorar e o comandante pergunta para ele: por que você está chorando? Aí ele fala assim: eu sei as coisas horríveis que você vai fazer como rei da Assíria. Você vai queimar cidades fortificadas, vai matar os jovens a espadas, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Você será o novo rei. E aí esse homem, esse comandante, que é o Hazael, fala pro rei que ele vai se recuperar, mas no dia seguinte ele vai lá, pega uma coberta, encharca de água e segura essa coberta encharcada de água no rosto do rei e o rei morre. E aí Hazael vai ser o sucessor do rei da Síria. Enquanto isso, Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar. Ele é filho de Acabe, ele reina em Israel e ele reina por 8 anos. Ele era tão perverso quanto toda a família de Acabe. E Jeorão fez o que era mal aos olhos de Deus. Só que o Senhor não destruiu ele, por quê? Porque o Senhor havia prometido ao seu servo Davi que os descendentes deles continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. E aí ele faz o que é mal aos olhos de Deus, mas Deus não mata, não acaba com ele. Ele morre, no seu lugar fica Acasias, e Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, reinou em Israel por 1 ano apenas. Fez o que era mal aos olhos de Deus. Jeú, Acasias, ele era rei de Judá, tá? Que ele reina por 1 ano. Enquanto isso, Jeú se torna o rei de Israel. Lembra que é 2 reinos, né? Israel e Judá. Jeú, filho de Josafá, passa a ser o rei de Israel. Assim o Senhor diz: ungiu o rei de Israel. Então Jeú extermina toda a família de Acabe e ele se torna o rei. Como rei, ele lidera uma conspiração contra o rei Jorão para tomar o reino.
ele toma o reino do rei Jorão, e ele mata, então, Jorão, e mata a Jezabel e todos da família de Acabe. Quando ele mata Jezabel, é interessante que ele vai chegando no palácio, na cidade onde que Jezabel está, e ela soube que ele estava chegando. Aí ela pinta os olhos, arruma os cabelos e senta-se na frente de uma janela. E vira para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui, assassino? Aí ele grita: quem que está do lado dela que é a meu favor? E aí 2 eunucos falam que estão a favor dele, e ele fala assim: joga ela para baixo. E aí os 2 eunucos empurram ela da janela, ela cai, morre, cai muito sangue, e o sangue dela é esparramado lá naquele campo de Jezreel, que é onde que Nabote foi morto, lembra? Deus cumpriu a promessa. No 10, continuou falando que Jeú mata toda a família de Acabe. É que ele mata de várias formas, assim, e a família está toda espalhada, porque Acabe tinha 70 filhos. 70. Então ele acaba com todos, nenhum escapa, e ele fala até para o pessoal que está junto que se algum desses sobrevivesse, ia morrer. A pessoa que não matou ia morrer. Depois ele faz um plano para matar todos os sacerdotes de Baal. Ele convoca todos os sacerdotes e adoradores de Baal para ir para o templo para fazer uma adoração, porque ele vai adorar Baal. E aí todos vão. Quando chega lá, ele fala para o exército dele: mata todo mundo, todos os sacerdotes e adoradores de Baal. E eles matam e acaba com todos os sacerdotes ali de Baal. E também mata... Peraí, só um minuto. E também mata, não, acaba com todos as coisas sagradas que era de Baal. Por exemplo, uma coluna sagrada que era usada, jogaram no fogo, despedaçaram a coluna, demoliram o templo e transformaram em banheiro público. E assim, ele fez o que era da vontade de Deus ao cumprir, né, o fato de ter matado toda a família de Acabe. E por isso, Deus fala para ele que os descendentes dele seriam reis de Israel até a 4ª geração. Novamente, a bênção recai sobre os seus descendentes e a maldição também. Bom, e Jeú, mas infelizmente Jeú não obedece o Senhor de todo o coração à lei do Senhor, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, e no lugar dele passa a reinar o seu filho, que é Joacás. E Jeú reinou por 28 anos. É isso. Bastante coisa, né? Muito, muito bom. Hoje eu quero orar para que a gente nunca deixe de contemplar as belezas que o Senhor tem para nossas vidas, a natureza, tudo que é. Gente, olha para o céu, tanto que o céu é lindo, tanto que a natureza é linda. Deus faz tudo tão lindo que a gente nunca deixe de contemplar isso. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje e, Senhor, que nós possamos nos lembrar sempre, sempre de contemplar o belo que o Senhor coloca na nossa vida. Que o Senhor possa dar-nos oportunidade de conhecer todos os lugares belos que o Senhor fez. Em nome de Jesus, que nós possamos ver com os nossos próprios olhos as maravilhas que o Senhor fez. Amém. Amém. Até amanhã.